Shalom Aleichem, minha irmã e meu irmão, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje eu quero falar sobre a Parashá Vaera. Nós começamos lá em Êxodo 6:2 e a Parashá termina no capítulo 9, verso 35. Neste dia, nós vamos tratar sobre um tema interessante, juízo. Por que juízo? Porque nós vamos perceber que esse texto ele tem uma conexão muito forte com o Apocalipse, ou seja, o que está na Torá está também no livro de Apocalipse. Eu costumo dizer que todo o Apocalipse está na Torá. Agora vamos ver isso aqui de uma forma interessante. Só quero fazer uma pequena introdução mostrando algo para os irmãos. Êxodo capítulo 6, verso 3 diz assim: e eu apareci a Abraham, a Isaac e a Yaakov como El Shaddai, mas pelo meu nome, o Eterno, o tetragrama, não lhes fui perfeitamente conhecido. Esse texto mostra para a gente que as manifestações que o Eterno fez aos nossos patriarcas, elas foram manifestações interessantes, porém limitadas. Porque o Eterno se apresentou a eles como El Shaddai. E como o tetragrama, agora ele vai se apresentar a Moshe e aos demais filhos de Israel. E é interessante que o tetragrama ele significa eu me torno aquilo que me torno ou serei o que serei. Porque o verbo ser e o verbo ter em hebraico não existem no presente. Ou eles estão no passado ou eles estão no futuro. Por isso, o tetragrama, Ereir Asher Ereir, significa eu serei o que serei ou eu me torno aquilo que me torno. Mostrando que essa ação, ela começa no presente e vai para o futuro, tá? Então é uma questão muito dinâmica que o tetragrama nos apresenta. Nos mostra que o caráter do Eterno, que está aqui sendo revelado, é o caráter de alguém que está apontando sempre para o futuro. Ou seja, eu tenho uma revelação agora para vocês, mas eu estou lançando isso lá para frente, para o futuro. Não é algo que ficou no passado, não é algo que vai ficar estático no presente. Pelo contrário, é algo que começa agora, indo em direção ao futuro. Então, só para você ter uma pequena noção disso, nós então vamos agora falar um pouquinho sobre as 10 pragas. Por que as 10 pragas aconteceram? Ora, o Eterno tinha que ter um objetivo com as pragas. Não é possível que ele mandasse aquelas pragas para o Egito sem um motivo aparente, tá? Uma das coisas que aconteceu é que o povo de Israel foi massacrado com uma dura servidão. E eles tiveram angústia de espírito, também segundo Êxodo 6:9. Angústia de espírito e dura servidão. Essa palavra angústia, ela vem do termo kotzer em hebraico, que significa impaciência. Ela também significa apertamento de espírito, aflição, abatimento. Isso era a ação dos egípcios nos israelitas. Então você imagina alguém que é impaciente como você, que toda vez quer apertar, quer oprimir o teu espírito, te provoca aflição, te provoca abatimento. Eles estavam sofrendo disso. E começou a haver um clamor do povo de Israel no cativeiro, lá no Egito. E o interessante é que o Eterno diz que ele ouviu o clamor dos judeus. E este ouvir do clamor fez com que o Eterno então tomasse uma posição em relação a tudo aquilo que estava acontecendo. E aí, irmãos, o Eterno começa chamando Moshe e diz para ele assim: você vai a Faraó e você vai começar a falar sobre ele, sobre o fato de eu tirar vocês do Egito para levar vocês a Canaã. Esse fato vai provocar algo em Faraó
que terá o seu coração endurecido, tá? E o coração de Faraó vai ficar pesado, tá? E aí, irmãos, uma das coisas que a gente pergunta é a seguinte: por que o Faraó teria o coração dele endurecido para ficar pesado? Eu acredito que os irmãos se lembram que no Egito havia uma forma interessante de se determinar quem era salvo ou quem ia para o inferno. O coração da pessoa era retirado e era colocado uma pena do outro lado. Se o coração fosse um coração puro, a pena pesaria mais do que o coração. Se o coração fosse impuro, o coração pesaria mais do que a pena. O que o Eterno está nos transmitindo através disso? Numa linguagem que os egípcios entendiam, os judeus entendiam, todos estavam entendendo. Eu estou fazendo com que o coração de Faraó, que está cheio de iniquidades, cheio de peso, receba então a condenação. Então, olha só que coisa extraordinária. Aí, nós vamos ver que o Eterno providencia que Moshe faça sinais junto com Arão, que eles venham contra Faraó e comecem a fazer sinais. E aí, irmãos, o Faraó diz assim: não, eu não quero saber, porque eu vou realmente manter vocês aqui. E aí começa a primeira praga. Só que antes de falar das pragas, eu quero falar sobre um detalhe do 10. Por que são 10 pragas? O 10, na tradição judaica, ele está ligado à palavra keter, que é coroa. Ou seja, qual é a função da coroa para o Egito e para Israel? Vamos entender isso aqui. Quando o Eterno começa a trazer as pragas sobre o Egito, poupando Israel, ele está querendo dizer o seguinte: eu vou trazer uma coroa de sofrimento e punição sobre o Egito, que a coroa é símbolo da recompensa, tá? E eu vou trazer uma coroa para Israel de libertação, de desprendimento, de redenção para levá-los à terra prometida. Então aqui, irmãos, nós vamos ter uma questão bem bacana, que o Eterno já está nos mostrando quais os padrões que ele vai usar. Um, ele pune, e enquanto ele pune um, ele abençoa outro. Então é medida por medida. Tudo aquilo que os egípcios fizeram contra os israelenses, contra os judeus no cativeiro, eles receberão como um retorno sobre as suas vidas, ok? As pragas virão então como sinal visível desse efeito que eu chamo de efeito bumerangue, porque ele vai e depois ele retorna. Ou seja, tudo aquilo que eles fizeram, receberão agora de volta através destas 10 pragas. E veja que isso é uma punição nacional, não é para a família de Faraó, é para todo o Egito. Isso mostra que os israelitas não eram bem tratados, não só por Faraó, mas por todo o Egito. Então, o Eterno, nesse caso, ele precisa usar as forças da natureza, algo maior, para que a sua punição possa alcançar a todos. Ou seja, o Eterno agora vai bater para todos os lados e vai fazer com que os egípcios agora sejam esmagados, punidos por aquilo que eles fizeram contra Israel. Lembrando que essa punição não é só uma punição física, é uma punição espiritual, porque a libertação ela não se dá em um nível só. A libertação ela começa no nível espiritual e desce para o nível material. Então, os demônios serão julgados e as pessoas serão libertas. Haverá um juízo no reino espiritual contra os principados do Egito e os israelitas vão sendo libertos gradativamente, tá? Então a gente vai perceber aqui também que existe um princípio de batalha espiritual.
onde o Eterno está preocupado em minar as forças das entidades espirituais, digamos assim, que regem o Egito, para depois ele dar o golpe final e libertar finalmente o seu povo. Então a gente vai ver que a primeira praga, ela é a praga das águas se transformando em sangue. Então essa praga, ela diz respeito às mortes que estavam nas mãos de Faraó e de seu povo. E mortes de quem? Dos judeus. Inclusive, você vai perceber que na paraxá anterior, inclusive eu não citei isso, mas eu vou citar agora, na paraxá anterior, as crianças foram mortas, os filhos dos judeus foram mortos, para que o Redentor não pudesse nascer, que no caso era Moisés. Não deu certo o plano de Faraó. Esse plano vai se repetir lá na frente com Yeshua, quando as crianças são mortas, para que o Messias também fosse morto, mas a sua família foge com ele. E o plano não dá certo. Então você vai perceber que há sangue nas mãos de Faraó e do povo egípcio. Então, a gente vai ver aqui de uma forma muito interessante que essa punição é por conta do sangue derramado. Então, o Eterno vai trazer algo físico para mostrar para eles o que eles fizeram com o povo dele, do Eterno. Vocês mataram os meus filhos, então vocês vão beber sangue agora. O seu Deus, que é o Nilo, agora ele vai ser julgado, é como se o Nilo estivesse sendo morto. Porque as águas do Nilo se transformam em sangue. Então, o que aconteceu no reino espiritual, a entidade demoníaca que foi vencida, a manifestação acontece na terra, no âmbito físico. Isso, irmãos, é muito interessante, porque nós vamos notar que vai haver essa cadeia, e o sangue, ele tem uma propriedade interessante, porque o sangue, ele carrega a vida. Então é como se a vida do Egito tivesse começando a ser drenada a partir da primeira praga. Já na primeira praga o Eterno está avisando, eu vou começar com morte e vou terminar com morte. Porque você vai perceber que a primeira e última praga falam de morte, e nesse âmbito aqui é o Nilo. Depois o Deus do Egito, que é Faraó, vai ser morto através do seu filho, porque a descendência de Faraó vai ser cortada, ou seja, ele não vai poder ter a continuidade do seu reinado através do seu filho. As pragas, elas são uma forma muito interessante do Eterno punir o Egito e o próprio Faraó. Então você vai ver que a Torá também fala que todos os lugares onde há uma morte, essa morte precisa ser compensada com isso, ou seja, quem matou também tem que morrer. E algumas vezes a gente acha que isso é desumano, mas não é, porque se a pessoa tirou a vida de alguém, o que ela deve receber de volta é a sua vida ser ceifada. E isso, irmãos, é uma coisa muito séria nas Escrituras, porque as Escrituras têm aqueles pecados, digamos assim, que são tidos como pecados com pena de morte. E o homem quis ser mais justo do que o Eterno. E o homem disse assim, não, nós vamos então colocar o camarada na cadeia, ele vai ficar lá e tudo, mas nós vamos abolir a pena de morte, porque o Eterno ele é muito rígido, ele é mau, ele é injusto, nós não vamos matar, nós vamos ser mais bonzinhos do que o Todo-Poderoso. Hoje o mundo está nesse padrão que a gente vê. As pessoas vão, matam, a vida humana não tem valor, porque os nossos governantes fizeram leis, que são leis que beneficiam os bandidos e os ladrões. Aqui, o Eterno está trazendo punição. E o Eterno vai trazer, eu vou mostrar daqui a pouco para você. Mas veja bem coisa interessante, o Nilo está sendo punido, os egípcios estão sendo punidos, e os judeus estão separados, e a punição não os está alcançando. Mostrando que o Eterno não pune o justo e o injusto. Ele pune quem peca. Quem pratica a injustiça recebe a punição. Ou seja, o Eterno então está aqui punindo o Egito por conta disso. Enquanto os israelenses, os judeus, eles estão sendo preservados dessas punições.
E depois, irmãos, nós temos logo depois a segunda praga, que é a praga das rãs, que também lá no Egito tinha um deus chamado Hecate, que era um deus com cara de rã. E é interessante esse detalhe a gente notar, que hoje na macumba, na feitiçaria, na bruxaria, eles usam a rã como uma forma, né, o sapo, como uma forma de encantamento. Então, é um anfíbio também usado para que ele possa ser um alvo, um objeto, um veículo para que um encantamento demoníaco possa alcançar uma pessoa. E aqui o Eterno pega e enche o Egito de rãs. Ou seja, já que os egípcios também quiseram ludibriar os judeus, amaldiçoar os judeus, agora a maldição vem sobre eles. Eles zombaram dos judeus, zombaram da fé do povo de Israel. Então o Eterno está trazendo o contraponto sobre eles agora. E é interessante que nesse ponto, os magos de Faraó, eles dizem uma coisa interessante. Eles dizem o seguinte: isso é o dedo de Elohim. E é interessante, irmãos, que lá na Brit Hadashah, o dedo de Elohim, ele é apontado como sendo o Espírito Santo. Então, nesse caso aqui, nós entendemos o seguinte: quem está operacionalizando, fazendo com que essas pragas atinjam aos egípcios, a humanidade conhecida, então, naquele lugar, é o Espírito Santo. Por isso, quando a gente falar de Apocalipse, nós vamos falar sobre um detalhe. Há uma doutrina que diz que o Espírito Santo vai ser retirado da terra na época da grande tribulação. Só que aqui o Espírito Santo está punindo. Quem você acha que vai operacionalizar as punições lá? Você acha que é só Satanás? Engano. Quem vai permitir que isso aconteça é o Espírito Santo. Depois eu vou mostrar isso para você de uma forma um pouquinho mais detida. Deixa eu citar as outras pragas aqui, que depois vem os piolhos, que também é o seguinte: os piolhos estavam relacionados com a servidão que os judeus tinham, além de ter que fazer tijolo, além de trabalhar com construtores para os egípcios, eles tinham que chegar em casa e varrer as casas dos egípcios. Eles eram escravos até nisso. Antes de ir para casa, eles tinham que cuidar da casa dos egípcios, tirar a areia da casa deles. Então o que o Eterno fez? Encheu a terra de piolhos, para que o pó do Egito se transformasse em piolho, eles não tivessem que varrer mais o pó do Egito. Então isso também é uma outra coisa muito interessante, porque tinha um deus lá no Egito chamado Kefra, que era uma divindade inseto, que estava ligado a esses piolhos. Então, mais um juízo do Eterno, mais uma paulada do Eterno sobre os demônios do Egito. Aí depois nós temos esses animais selvagens que são enviados contra o Egito. E tem um deus também lá chamado Uartit, que era o guardião do Egito contra os animais selvagens. Mas parece que nesse dia, esse Deus tirou férias. E os animais selvagens entraram e acabaram com os egípcios. Olha só que coisa, né? Coisa estranha essa. Ou seja, mais uma vez, o Senhor trazendo juízo. Os demônios que cuidavam disso foram amarrados e o Eterno permitiu que os animais exercessem juízo sobre os egípcios. Não adiantava nada clamar ao Deus deles. Pegar a estatuazinha do Deus lá e falar: cadê você? Me protege dos animais. Porque o juízo já estava decretado. Lembrando, irmãos, também que todo juízo ele é decretado nos céus e executado na terra. Então o Eterno decretou o juízo contra o povo egípcio e disparou isso na terra. E os egípcios então agora estão sofrendo uma série de calamidades. Aí depois vem uma peste, tá? Sobre os animais, e tinha um Deus que protegia os animais, que era Amon. E os judeus estavam com os animais tranquilos, animais pastando bonitinhos, comendo, bebendo, e os animaizinhos dos egípcios morrendo. O Eterno guardou o rebanho de Israel,
mas o rebanho dos egípcios foi consumido por uma praga. E aí depois, irmãos, veio uma outra peste, que era a sarna. Aí você imagina que os judeus, mais uma vez, zombavam os egípcios, desculpa, eles zombavam dos judeus e faziam com que eles esquentassem água, fizessem coisas para eles que não eram necessárias, tornando-os assim escravos, inúteis e também fazendo com que os judeus se fatigassem. O que o Eterno fez? Mandou essa sarna e começou a aparecer bolha no corpo deles. Agora, o que ia acontecer? Eles não podiam encostar em nada e em ninguém, porque aquela sarna com aquelas bolhas eram dolorosas e quando estouravam tinha um cheiro muito desagradável. Aí um outro deus, ele é julgado, o tal do Imhotep. Cadê Imhotep? Também tinha saído de férias. Não sei se ele tinha feito uma viagem para poder ir para alguma praia, mas Imhotep não estava lá e eles foram atingidos por essas sarnas. O deus da cura dos egípcios não apareceu. Continuando, tem agora o granizo. E mais uma vez, o deus dos egípcios não deu conta do recado. Tinha um tal de deus chamado Nut, tá? E esse deus Nut, que ele era como se fosse uma pessoa que estivesse curvada sobre os egípcios, como se fosse uma barreira, também deve ter tido algum outro compromisso. Quem sabe foi ao shopping, mas ele saiu e a proteção não existia e o granizo caiu sobre o Egito. E agora o Egito, mais uma vez, sendo punido. Ou seja, havia uma saraiva com trovões, com fogo, que desceu à terra e consumiu as plantações dos egípcios. E aí, irmãos, nós temos mais uma vez todas essas punições que atingiram os egípcios nessa paraxá. E aqui, irmãos, nós vamos fazer agora uma conexão com as pragas do Egito. Por quê, irmãos? Porque lá no livro de Apocalipse, no capítulo 16, nós temos 7 pragas. E aqui também tem 7, né? Na próxima paraxá nós vamos terminar as pragas. Mas aqui nós temos a primeira praga, lá em Apocalipse capítulo 16, né? Nós temos uma coisa também bem interessante, porque a praga de Apocalipse, ela fala dessas úlceras malignas e perniciosas, né? Que as pessoas vão ter feridas que vão ficar abertas na pele, e isso vai provocar uma dor muito grande. E aí, irmãos, tem a segunda praga, que é a água do mar que se torna em sangue, também por conta das mortes que aconteceram dos ímpios contra os justos, contra os santos. Depois nós temos a água dos rios, que também se torna em sangue. Depois nós temos a quarta praga, que é o sol, que queima os homens. Hoje, irmãos, é calor. E tem lugares que o calor é muito forte, as pessoas dizem assim, puxa vida, isso é insuportável. Mas o calor nessa época será aumentado, a ponto das pessoas blasfemarem do nome do Eterno. Eles amaldiçoarem o Eterno, mas eles não vão se arrepender dos seus pecados. E o que vai acontecer? O calor vai continuar. Nada vai conseguir fazer com que o calor passe. Você imagina que isso vai estar acontecendo contra os ímpios. De novo, o povo de Israel vai estar sendo guardado por Yeshua. Aqui o próprio Yeshua vai cuidar de guardar Israel. Depois tem a praga das trevas sobre a besta e sobre o seu trono. Depois nós temos a sexta praga, que é o secamento do rio Eufrates, para que haja um caminho, para que aqueles que vão atacar Israel venham por esse caminho do norte, para poder chegar até Jerusalém. E depois nós vamos ter um grande terremoto, que ele vai abalar
todo o planeta Terra. Então você imagina que estas 7 pragas, assim como as 7 pragas das quais eu falei agora, que aconteceram no Egito, elas estão andando em paralelo. Por quê? Assim como o Eterno puniu o Egito, o Eterno vai punir o planeta Terra. Mas ele vai punir um sistema que vem do Egito já, passa por Babilônia, Pérsia, Média, depois Roma. E esse sistema todo de crime, de engano, de pecado, de ludibriar as pessoas, de levar vantagem, de matar as pessoas e achar que eu não vou ser pego nunca por ninguém, eu vou fazer isso aqui, ninguém vai poder me descobrir. É um sistema de opressão. E esse sistema está trabalhando e atuando hoje em todo o mundo. E não é uma coisa sutil, é uma coisa descarada que está acontecendo. Mas, como o Eterno protege o seu povo, assim como ele fez no Egito, ele tem feito conosco hoje. O Eterno tem protegido a nós, as nossas famílias, tem protegido os nossos negócios, os nossos ministérios. Mas eu vou falar para vocês de uma coisa que eu creio. Na época da grande tribulação, eu creio que nós não estaremos aqui, nós seremos retirados. Independente da opinião teológica que cada um possa ter, eu creio que essa tribulação, todo esse juízo aqui, não será para nós. Por quê, irmãos? Porque o justo não pode receber a punição do ímpio. Não pode. A própria tradição judaica já diz isso, as escrituras dizem isso. O Eterno diz, eu não vou punir o justo e o ímpio. O Eterno separa o justo e bate no ímpio. E quando eu falo de ímpio, irmãos, eu estou falando de gente desobediente. Não estou só falando daquele cara lá no mundo que mata, rouba, adultera. Eu estou falando desses que são bonzinhos também, mas que não querem saber do Senhor. Eles são bonzinhos entre aspas. Mas eles se escudam, se defendem com a sua justiça própria, com os seus méritos. Ah, não, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo, eu não adultero. Mas também não quer saber de servir ao Senhor, mas também não quer saber de obedecer às leis e mandamentos do Senhor, mas também não quer saber de se dobrar ao Senhor. E vai lá e tem os seus prazeres, e tem a sua vida, e tem tudo aquilo que ele acha que é certo e é bom, e o Deus dele, quem é? É o carro dele, é o dinheiro dele, é a empresa dele. Ou seja, eu vivo em função de ser feliz e de fazer a minha família feliz. Isso é pecado, Rabino? Lógico que é. E Yeshua disse assim, mas buscar em primeiro lugar o poder soberano de Elohim e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O meu primeiro alvo tem que ser o Senhor. O Senhor está acima de todas as coisas que estão aqui na terra. Eu não posso chegar e dizer assim, ah não, eu tenho a minha vida, Senhor, eu vou viver a minha vida. Que sua vida o quê? Nós temos que viver a vida que o Senhor tem para nós. Porque o Senhor nos comprou com o sangue de Yeshua. Como assim a gente agora quer viver? Ah, eu quero viver a minha vidinha tranquila, eu estou na minha zona de conforto. Vai aguardando que daqui a pouco o Senhor dá um corte nessa sua zona de conforto para você ver o que vai acontecer. E é assim, irmãos, as pessoas elas não querem saber do Senhor. Mas quando a coisa aperta, eles começam a clamar. Nós precisamos ser mais inteligentes do que isso, porque a punição tem vindo, o Eterno tem trazido punição, tem feito as coisas acontecerem, o Senhor tem usado as forças da natureza, o Senhor tem usado nações para punir outras nações, pessoas para punir outras pessoas, mas vai chegar um tempo, irmãos, em que essa punição vai ser mundial e vai ser algo assustador. Nós estamos perto hoje, se eu não me engano, de 8 bilhões de pessoas. Você imagina que eu creio que vão morrer durante 7 anos, cerca de 5 bilhões de pessoas em 7 anos, que é o tempo da grande tribulação. Ora, é muita gente morrendo. A pandemia, a falsa pandemia que criaram aí, diz que morreu muita gente.
A gente vai ver morrer, nós não, né? Quem ficar aqui vai ver morrer muita gente nessa época, onde as pessoas vão morrer por causa dos seus pecados. E o Senhor vai punir as pessoas pelos seus pecados e vai começar uma onda de punição celestial. E vai ter gente que vai se arrepender, mas vai ter gente que vai continuar blasfemando, vai ter gente que vai continuar se voltando contra o Eterno, gente endemoniada, gente possessa. Vai querer levar outros, arrastar outros consigo, mas que o Eterno tenha misericórdia dessas vidas e daqueles que ficarem para esse momento. Por isso, irmãos, hoje é tempo da gente poder olhar para essa paraxá e dizer assim, o Eterno apareceu, Senhor, aparece para mim, me salva, me cura, me transforma, faz alguma coisa e resgata a minha vida, não deixa Satanás pôr a mão em mim e na minha família, porque vai ser triste, irmãos, quando isso acontecer. Mas parece que nós estamos vivendo um estado de torpor. Está todo mundo entorpecido. Parece que tomou uma anestesia, está todo mundo meio grogue, assim. Esperando para ver se algo vai acontecer. E os sinais estão acontecendo em Israel, estão acontecendo no mundo inteiro. Será que nós não vamos parar para ver? Será que nós não estamos enxergando? Nós estamos no ano de Shemitah. A tradição rabínica diz que Mashiach vem no final do ano de Shemitah. Qual a providência que nós estamos tomando? Então, irmãos, eu quero terminar te falando o seguinte. O Eterno protegeu Israel durante as pragas do Egito. E ele tem protegido o seu povo até os dias de hoje. Mas cuidado, porque o Eterno ama o obediente. Aí você vai falar assim, mas ele ama o pecador. Até o momento que ele precisa se arrepender. Porque quando o pecador diz assim, eu não quero saber, o Eterno deixa ele de lado também, porque ele vai tomar o seu próprio destino. Que nós não sejamos assim, que nós possamos nos curvar e obedecer ao Eterno. Nos arrepender e ter uma postura diferenciada, para que o Hakadosh Baruch Hu, através de Yeshua, possa tomar a nossa vida e nos fazer instrumentos gloriosos nas suas mãos. É isso que nós precisamos. Nesse tempo em que as lutas estão acontecendo, as guerras estão ocorrendo, que o Espírito Santo tome a nossa vida e que nós sejamos esses vasos de glória, esses instrumentos de bênção nas mãos dele. Que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua. Amém? Se você gostou desse vídeo, dá um like, favorite nele aí, clica no sininho para você receber todas as nossas recomendações. Se você gostou realmente desse vídeo, espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Nos veremos no nosso próximo vídeo, ok? Um beijo no seu coração, shalom.